Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aulinha, né? Vamos tentar dar continuidade aqui a- às aulas, né? Ao assunto, a esse slide aqui que a gente trabalhou aqui desde a aula passada, que a aula passada foi rápida, mas essa aqui vamos acelerar e vamos também, já como vai dar tempo, a gente vai iniciar também já o segundo assunto aqui da nossa aula. Tá certo? Bom, então aqui a gente vai trabalhar aqui em cima, né, desse quadrante aqui, que a gente já começou, inclusive, a discutir na aula passada, que é o quadrante aqui dos paradigmas dos agentes. Ele fala, eu esqueci de falar isso para vocês, tá? É assim, a gente vai, inclusive vai ser o assunto logo em seguida desse assunto aqui, que nós vamos dessa aula introdutória, que são os agentes inteligentes. Se você já tiver a oportunidade de ver o livro, né, folhear o livro, observar o índice lá do livro, o livro que eu recomendei, está lá na aula, inclusive eu estou devendo a vocês as aulas, mas os vídeos, mas vão estar todos lá, acho que a primeira eu já até coloquei, né, deixa eu ver, para ter certeza, alguém confirma aí para mim, antes de eu abrir aqui, eu vou até ver aqui, mas acho que o vídeo da primeira aula está lá, quem quiser dar uma olhadinha, coloquei, né, obrigado, Marcelo. Então, você dá uma olhada lá naquele livro, vejam qual é o livro, e aí vocês vão observar que o livro, ele tem esse primeiro capítulo, que é o que nós vamos ler agora, da introdução, inclusive essa figura aí é do livro, que eu estou mostrando para vocês, é o do livro também, e já no segundo capítulo, ele apresenta o conceito de agentes, né? E ele leva, o livro do Russell e Norvig, né? Ele leva esse conceito de agentes para todo o resto do livro. Então, quando ele vai falar em busca, né, que é o nosso terceiro assunto, vamos falar, busca em espaço de estados, busca já a busca, quem faz a busca é o agente. Quando ele fala de aprendizagem de máquina, que é um dos assuntos que nós vamos ver, quem faz a aprendizagem é o agente. Então, ele leva o que ele chama de paradigma de agentes, né, agentes inteligentes, que é uma metáfora do comportamento humano. Então, ele inspira esse agente, uma forma, que será uma forma computacional do ser humano, e nós vamos ver esses conceitos dos agentes, que também não é nada complexo, não é nada demais, e a partir daí ele toma isso como o cerne principal do livro, né? Então, todos os assuntos que ele fala, ele vai falar com relação a agentes inteligentes, tá bom? Então, por isso isso aqui, ele fala que é o paradigma do agente, né? Mas aqui são os paradigmas dos sistemas inteligentes como um todo, né? Que ele lá chama um sistema inteligente de agente, tá? Então vamos só para deixar claro para vocês. Então a gente já viu, né? Aqui também não vou me alongar muito aqui nessa historinha, que nós temos os que pensam racionalmente e agem e pensam e agem como humanos, né? E nós vimos na aula passada, vou botar também para quem não viu lá, vai ter lá. Exatamente, eu foquei a aula passada, apesar de ter sido curta, foquei exatamente nessas diferenças, tá? Que uma coisa é você ser racional, outra coisa é você ser agir ou ser como um humano, né? Então, o ser humano tem muitas dessas coisas introspectivas dentro das questões psicológicas que influenciam o aprendizado, influenciam a nossa própria cognição. Então, não é muito a mesma coisa, tá? Então, uma coisa é agir de forma racional, de forma fria, de forma... a maioria das vezes, eu vou arriscar dizer isso aqui, de forma mais efetiva, do que agir como um ser humano que sempre tem um viés particular do seu próprio ser, o seu interesse pessoal, a sua vontade. Quando eu falo interesse pessoal, não é interesse, eu vou fazer tudo por mim, por meu interesse, não pensar no bem público, não. Interesse pessoal é suas vontades próprias mesmo, seus interesses de aptidões, né, no caso, né, que a pessoa pode ter. Então, isso aí é muito difícil de implementar. Inclusive, citei para vocês aqui a historinha aqui do teste de Turing, né? Mostrei para vocês aí mais ou menos como é que funciona, todo mundo já conhece, é um jogo, eu estou pensando aqui no filme, né, que a gente chegou até a citar,
que é quem puder assistir, é o Jogo da Imitação, tá? Que é o tema do livro, mas ele passa muito superficialmente, né? Que conta a história do Alan Turing, passa muito superficialmente nesse aspecto desse problema que é tão conhecido da computação, que é o teste de Turing, né? Não confundir com máquina de Turing, tá? Lá no coisa, ele fala muito mais da máquina de Turing do que propriamente do teste de Turing, né? Então, aqui ele tem esse aspecto, né, de testar isso aí, tanto é que você nunca, nenhuma máquina foi capaz de passar por esse teste. Então, esse teste aqui seria uma classe, exatamente uma classe desses sistemas, tá, que agem como humanos, né? Você teria que agir literalmente como humano, com todas as suas instabilidades psicológicas, todos os seus aspectos pessoais, para você não conseguir distinguir quem é o homem e quem é da máquina. Falamos até daquele filme Her, né, que é muito tenso, muito pesado, que envolve justamente essa parte aí do raciocínio humano na questão mais psicológica. Fica difícil. Hoje é muito fácil, né, de distinguir quem é a máquina, que mesmo toda a evolução dos assistentes pessoais que nós temos aí, fica muito fácil distinguir que a máquina, por mais que você ouça algumas notícias aí, que já tem uma máquina que passou do teste de Turing e se comporta como uma criança de 2 anos, né? Acho que quem aqui tiver um sobrinho, um tio, até filho, tio não, sobrinho, um afilhado, ou até filho mesmo, pode ver que não é muito difícil você conversar com uma criança de 2 anos, né? São poucos aprendizados, são os diálogos limitadíssimos, né? Quando muito a criança chega nessa idade já com todo o vocabulário, né? Às vezes ela está começando a falar lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então não é muito difícil um computador se passar por isso, né? E aí vem os outros sistemas, né? Aqui eu já falei do teste de Turing, né? E os sistemas que raciocinam de forma com os seres humanos. Então, a gente sempre tenta, na computação, né? Eu comecei a falar nisso aqui, agora que eu me lembrei, que são, isso aí tudo tem no livro, tá? No primeiro capítulo, se vocês quiserem mais detalhes disso aí, isso aí é exatamente retirado lá do livro, tá? Então, quem quiser dar uma estudada depois, vai ver muito mais detalhes do que eu tô falando, que é os sistemas que raciocinam como ser humano, né? E aí, no começo da computação, né, muitos autores, como é que se diz? Muitos pesquisadores da época da inteligência artificial, né, disseram assim, não, o computador só vai evoluir se a gente conseguir imitar o comportamento humano através do modelo computacional, né? E por muito tempo, né, tentou isso aí, né? Tentou que fazer com que o computador se comportasse que nem um ser humano, tá? Não é à toa que nós vamos ver um pouquinho mais na frente que os sistemas, as redes neurais são antigas. A gente pensa que hoje é bam, né? Quem já ouviu falar aqui, né, de redes neurais convolucionais, né, tem bem essa ideia, né, que é uma coisa bem atual, mas 1900 deixa eu ver bem aqui, redes neurais, 1943, olha só, em plena Segunda Guerra Mundial, né, já vai com quase 80 anos, né, aí de evolução. Naquela época se pensou muito nisso, porque a ideia era se criar modelos computacionais do que o ser humano faz, por exemplo, imitando o cérebro humano, com suas conexões sinápticas e tudo mais, que só assim ia se fazer uma efetividade do aproveitamento do poder do computador, né? No computador, no que diz respeito, né, porque já existiam nessa época muitas máquinas, os chamados autômatos, né, que resolviam problemas bem específicos. Eu criava uma máquina para, por exemplo, como o próprio Alan Turing criou a máquina Enigma, né, da guerra, não estou dando spoiler do filme, pelo amor de Deus, porque não é spoiler, é história, né? Quando ele criou a máquina Enigma, você vê a máquina lá, inclusive o filme expressa um modelo muito parecido com o que realmente foi o negócio, era uma máquina feita para aquilo. Mas o computador, como você conhece hoje, que é aquela máquina que você, dependendo do software, ele resolve alguma coisa. Um computador genérico, né? Você pode instalar um computador para fazer milhares de processamentos diferentes ao mesmo tempo.
Então, dentro desse conceito, só se experimentaria uma efetividade do computador, né, se houvesse essa imitação do comportamento fisiológico até do ser humano, que isso depois se provou equívoco, né, e aí caíram na real, e aí modelaram o computador como se conhece hoje, né, mas mesmo assim, por muito tempo ficou com esse comportamento, e foi aí onde se tentou mais fazer computadores que raciocinam de forma semelhante ao ser humano. Inclusive, Newell e Simon desenvolveram, não chegou a ser desenvolvido, tá? Eles fizeram um paper lá com todas as condições para que se fizesse esse GPS, que não é o GPS de Global Position System, né? Mas sim de General Problem Solving, que é um resolvedor geral de problemas, resolvedor, né? Que eles assim, olha, porque se você quiser fazer um sistema computacional que resolva todos os problemas, tem que ser desse jeito. E por muito tempo, né, esses dados foram perseguidos para se conseguir nesse modelo aí, já em 1961, né? Também bem antigo isso aí. Claro, obviamente, que que isso provou ser ineficiente quando a gente partiu do que nós chamamos de sistemas especialistas, né? Que é, na verdade, em vez de um sistema computacional, Gabriel, de resolver tudo, né? Uma coisa, um programa só que resolvesse tudo, você criava programas específicos para resolver problemas bem objetivos, problema de cada área, né? Mas mesmo assim, nessa imitação do ser humano, né? Porque nós somos a entidade, podemos dizer assim, misturando máquina e seres vivos, que melhor processa as informações, ainda, né? Hoje mesmo, na aula de sistemas, na aula de aprendizagem de máquina anterior a de vocês, que é da pós, eu dei um exemplo hoje, né, legal, que ilustra mais ou menos isso, né? Acho que todo mundo aqui é de Teresina, e todo mundo já conhece aqui a Teresina. Imagine vocês ali atravessar Homero Castelo Branco, não é a Avenida Homero Castelo Branco, ali entre Dom Severino e a Jockey Club, naquele trecho ali. Aquele trecho ali tem muita escola, muito trânsito, muito pesado ali na avenida, né? Aí eu faço sempre um exercício de criatividade. Imagine vocês que vocês pegassem um robô. Se bem que não vale meio-dia, não, que meio-dia o trânsito é tão pesado que tá até parado, até para você atravessar entre os carros. Mas imagine você num pico lá de movimento de carro, você botasse um robô. Boston Dynamics. Manja Boston Dynamics? Tu não conhece os robôs da Boston Dynamics? Ali, tu conhece? Aliás, a Boston Dynamics ela é muito boa em interface gráfica, né? Em computação gráfica, né? O professor é deles que, às vezes, de vez em quando aparecem uns vídeos do pessoal chutando os robôs. É, E aí o pessoal fica morrendo de pena, não sei o que, mas, né? Ultimamente apareceu eles fazendo um monte de exercício, subindo, pulando, usando. A computação gráfica ali é pesada, viu? Muito boa a computação gráfica deles aí. Eu critico isso porque, na verdade, primeiro, é muito bem filmadinho, né? Uma câmera ali muito pegando, parece coisa de hollywoodiana ali, esse vídeo que eu vi. Mas eu só quero ver, João Matheus. Minha curiosidade é ver o cliente da Boston Dynamics usando. Porque até agora os vídeos só são deles. Por mais que eles sejam automatizados, são ambientes ali, eu acho, muito controlados. Eu quero ver, por exemplo, o cara que vai usar aquele robô na construção civil. O cara que foi lá e pagou $1 milhão por aquele robô. Cadê o exército americano? Me mande um vídeo, como eu vou falar que é o Luiz da Atena. Eu quero imagens. Não precisa ser de helicóptero, não. Não precisa ser do Capitão Hamilton, não. Imagens do exército americano usando os robôs da Boston Dynamics. Cadê? Só por eles, muito coisa, muito controlado, muito bonitinho, né? Mas mesmo assim, eu não estou desconfiando, não. Pode ser verdade, aparenta ser bem de verdade, mas assim, eu desconfio muito, tá? Eu fico sempre um pé atrás daqueles robôs ali. Aí o pessoal não, meu Deus, Apocalipse, Skynet, não sei o que. Calma, jovem, calma. Quando ele chegar no cliente, na ponta, aí você me manda um vídeo, um cara filmando do celular, raiz, chegando perto. Eu quero ver o chute. Eu quero que o cara pegue o celular, viu, Pedro? Eu quero que o cara pegue o celular dele, faça aqui faça uma selfie, depois ele mesmo chute ele filmando. O cara filmando de fora, no ambiente controlado, é muita desconfiança. Mas enfim, pega um robô da Boston Dynamics, bote ali no meio-fio para atravessar a rua. Eu vou dar para você
Viu, Gabriel? Viu, João Matheus? Eu vou dar para você ainda uma lambuja. Eu vou botar uma câmera apontando para um lado da rua, outra apontando para o lado da rua. E quero ver o robô hoje atravessar. Agora bote um ser humano. Um ser humano. Você. Claro, sem ter tomado umas, né? Que é para ter a total consciência, porque você atravessar a rua bêbada é complicado também. Mas veja só o que eu quero dizer. Você olha para um lado, olha para o outro. É capaz de você fazer essa olhada para um lado e olhada para o outro em menos de um segundo. E em menos de um segundo, você já tem a diferença entre... Você já sabe a velocidade do carro que vem do lado esquerdo e do lado que vem do lado direito. Óbvio, né, Anderson? Você não vai dizer, o carro da esquerda vem a 86,444 km por hora, o aqui vem a 64,8 km por hora, não. Mas você sabe que ele vem rápido, se ele vem devagar, em que proporção ele está. E você sabe, Marcelo, se você tem condições de atravessar a pista ou não com seus pezinhos, né? Você conhece a sua capacidade aeróbica. Eu quero ver Boston Dynamics atravessando a rua no Homero Castelo Branco, dando um lambujo, uma câmera para um lado, uma câmera para o outro. Não há ainda, eu acredito, acho muito difícil você conseguir que uma máquina repita tão bem essa tarefa do ser humano. Eu não quero nem saber também, eu vou dar mais uma lambuja, que é nem atravessar, só dizer uma resposta sim ou não, atravessa ou não, mais rápido que o ser humano. Né? E olha só, viu, Pedro, que eu vou dar uma lambuja ainda assim, porque o ser humano ainda está pensando o que ele vai pedir no Texas, que ele está atravessando ali para chegar no Texas, né? É Texas que tem ali? É uma churrascaria que tem ali, naquela esquina? Me corrija se eu estiver errado aí. Ainda tem que olhar para o lado, olhar para o outro, calculou a velocidade, ainda está pensando que vai pedir no almoço, e quem que vai almoçar com você? E talvez pensando que vai fazer depois do almoço, né? Mas, assim, a capacidade de raciocínio do ser humano, quando eu digo, essa entidade... É uma entidade muito poderosa, o comportamento humano. Não há máquina nenhuma ainda que consiga exprimir aí, com essa riqueza de raciocínio, essa riqueza de rápido, esse discernimento rápido, né? O Pedro colocando, são muitas coisas ao mesmo tempo e realmente a tarefa automática para a gente. É automático, você cai nas... E outra coisa, você, ser humano, eu costumo dizer isso para vocês, eu ia falar isso quando falasse de aprendizagem de máquina. Mas você sabia que você, ser humano, é capaz de pegar e ter qualquer profissão, qualquer ser humano que goza das suas faculdades mentais. Pedro, se você quisesse ser um bom médico, você seria, tá? João Matheus, também, eu garanto para você. Fernando, idem, tá? Rubem, excelente cirurgião plástico. Rubenzão aí, presente. O que acontece? Você não tem interesse de ser cirurgião plástico, você não gosta de sangue, não gosta, você fica preocupado com o seu paciente, você não tem a frieza para tratar ser humano, enfim, tudo bem, né? Aí são as aptidões, que é o gostar, né, do interesse, mas toda pessoa, tem gente que não gosta, né, Cauã, de se treina quando vê sangue, se sente nervoso, por exemplo, eu não seria um bom médico, não é porque eu tenho medo de sangue, é porque eu ficaria preocupado. Como é que eu imagino eu fazendo cirurgia e depois da cirurgia eu ir para casa sem ficar pensando no paciente? Meu Deus do céu, como é que tá o meu paciente? Em vez do paciente ligar para mim toda hora, ia ser o médico que ligasse para o paciente toda hora, porque eu sou preocupado com outra pessoa, né? Então, assim, mas é aptidão. Vocês talvez seriam bons engenheiros civis, vocês seriam os bons advogados. Agora, claro, você não gosta de lei, você não gosta daquele negócio, mas cada pessoa com certo tempo para adaptação, seria bom em qualquer profissão. Aí é que entra pensar e agir como ser humano. Só que você não só age como ser humano. Você age e pensa como humano, né? E aí envolve, né, Vitor? A aptidão que você tem, do gostar mais daquela profissão, de se sentir melhor, de ter mais prazer em trabalhar com certas coisas, sentir mais à vontade. E isso te leva muito para a área que você quer. Mas não é por causa que você... meu Deus, eu sou muito burro para português, eu sou muito burro para biologia, né? Eu sou muito inteligente para matemática. Não existe isso. Existe a vontade, o interesse, né, de querer aprender alguma coisa. Que isso influencia bastante na sua aprendizado, óbvio, né?
meus psicólogos aqui que vão escutar essa aula, já que está sendo gravado, que me perdoe a abstração que eu estou fazendo, mas é verdade, o interesse prejudica qualquer coisa. Então, isso é que é ser como ser humano. Já a máquina, ela raciocina de forma humana, ela é capaz de aprender qualquer coisa e você botar para ela para frente, né? Tanto é que hoje você tem robôs automatizados que já fazem certos diagnósticos médicos, né? E sem o cansaço do ser humano, tá? Mas isso é bem verdade, o interesse faz. Mas você, qualquer ser humano, com bom treinamento, é capaz de atravessar a rua, é capaz de fazer qualquer coisa, óbvio, né? Você vai passando, ficando velho, infelizmente, perdendo um pouco da cognição, perdendo um pouco da capacidade, todo mundo vai chegar na velhice, se Deus quiser, saudável, mas, de toda forma, o corpo padece com o passar dos anos, tá? Mas, enfim, voltando aqui, a gente divagou muito, mas foi bom exemplo para vocês entenderem isso, né? E aí, não é bem por aí, né? Os sistemas computacionais não vão tratar essa máquina, que não é um ser humano que trata vários problemas ao mesmo tempo, enquanto você está atravessando a rua lá da Homero Castelo Branco pensando essa coisa. Inclusive, o ser humano peca muito por causa disso, né? Porque esse pensamento de várias coisas ao mesmo tempo faz com que você se distraia e aí acontecem os acidentes, né? Por isso é que dizem, a gente tem que ter foco. Quanto mais foco em alguma coisa, melhor o ser humano vai fazer a tarefa dele, mas sempre, né? Lembrando que ele pode pensar várias coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então, isso é que é ser forma semelhante em forma do ser humano. E aí, na década de 60, houve essa quebra dessa realidade. Não, peraí, pô. A gente não pode pensar que o computador vai resolver tudo. Então, e até porque, se você observar o modelo computacional hoje que você tem, sempre foi assim, né? É um modelo matemático. Então, já estava. Algumas coisas são melhores modeladas no aspecto computacional e outras não são. Você não tem como modelar um comportamento psicológico, introspectivo no modelo matemático. Apesar até muita gente faz pesquisa nessa área, mas não são tão eficientes, né, de se fazer e você não vê com tanta utilidade, né? Aí o que acontece? A partir dessa época entrou-se nesse quadrante aqui, ó, dessa coisa aqui, ó, dessa racionalmente agir e pensar somente muito mais aqui nesse quadrante aqui, que é esse que nós estamos falando aqui, né? E aí, o que é isso? É usar o conhecimento adquirido, certo? Um conhecimento formalizado, às vezes até informal, eu vou já falar disso, para tratar de certas tarefas, né? Por exemplo, o conhecimento que eu tenho no jogo de xadrez, para que o computador jogue, simulando o meu conhecimento, aí é um processo automatizado, né? E você pode usar o conhecimento que você tem, empregar esse conhecimento para poder resolver. Isso é forma racional. Isso é agir quanto maior o número de conhecimento, colocar isso aí. Apesar de ter certos conhecimentos, né, que são impossíveis de serem traduzidos para a lógica formal. Tá? É difícil demais, Rubem. Vamos lá, Matheus. Me ajude aqui. Como é que você vai ensinar, teoricamente, uma pessoa a andar de bicicleta? Rapaz, tenta aí, fale, escreva. E veja se a pessoa vai conseguir, na primeira vez, se ela vai conseguir andar de bicicleta seguindo exatamente suas condições. Não vai. Não entra, o Marcelo. Né? Você não vai conseguir passar para a pessoa, por mais que você diga, olhe, se posicione com um ângulo de 90 graus à medida que você coloca a bicicleta em movimento, tentando colocar o seu centro de gravidade sempre a 90 graus para que isso lhe permita, né, um equilíbrio na parte à medida que você se move. Não tem isso aí. Não existe. Se você passar a instrução, a pessoa lê, digamos que existe um adulto aí que não sabe andar de bicicleta, a pessoa lê com todos os interesses que ela tem, mas ela vai tombar, ou ela vai ficar insegura na primeira vez que ela vai andar, né? Não é como você aprender até mesmo na matemática, vamos lá, vocês fizeram o cálculo 1, né? Vou derivar uma função, o cara te diz como é que deriva a função, tira aqui, você é capaz de pouco tempo, na primeira derivada, se eu te der um exemplo fácil, você já deriva uma função simples, não é verdade? Né? Mas não é de matemática, não. Existem dois tipos de conhecimento aqui, Emanuel, né? O João Vitor, né, de fato, não sabe como andar de bicicleta, já procurei tutorial e não deu certo, claro, né? Não vai dar certo. Por quê?
Porque, João Vitor, existe dois tipos de conhecimento. O conhecimento explícito e o conhecimento tácito. O conhecimento explícito, o nome está dizendo, você consegue tirar de dentro, tirar da sua cabeça e colocar ele em uma forma que outra entidade, outro ser humano consiga entender e replicar esse conhecimento. Tá? São replicáveis facilmente, podemos dizer assim. Então, quando você ensina alguém a programar, uma sintaxe da linguagem, é um conhecimento explícito, porque você, ou pela fala, né, ou pela escrita, ou por qualquer outro mecanismo, sinal de fumaça, até se você quiser, a qualquer outro método de comunicação, você consegue passar o conhecimento e replicar esse conhecimento, e o seu interlocutor, ele pode, depois de ter entendido isso, consegue realmente replicar. Né? Mas existe o conhecimento tácito. São aqueles conhecimentos que você adquire que você não consegue passar para frente. Tá? Você não consegue fazer com que esse conhecimento vá adiante, porque ele é seu. Tá? Ele é específico seu. Você tem o seu jeito de dirigir, você tem, por exemplo, quem dirige aqui sabe, né? Cada um vai dizer, tire devagar. O meu devagar tirar o pé da embreagem é diferente do seu, que é diferente do Pedro, que é diferente do Gabriel, que é diferente do Anderson, que é diferente do Marcelo. Então, cada um tem os seus manhas, os seus macetes, porque é um conhecimento tácito, um conhecimento íntimo que não é replicável facilmente. É como andar de bicicleta. Não existe uma regra que me faça... Agora, como é que eu adquiro conhecimento tácito? O conhecimento tácito geralmente é adquirido pela experiência. Né? É você dosando aquilo que você acha que é o aceitável. É um aprendizado que você, meio que por reforço, né? Que você vai conhecer também aprendizado por reforço, aqui também a gente vai falar. Que é através do sistema bom. Eu vou tirar o pé da embreagem nessa velocidade aqui. Opa, o carro estancou. Da próxima eu vou tirar devagarinho. Opa, demorou demais para sair. Aí você vai dosando. Né? Como é que você vai dizer para a dosagem para alguém como é a dose certa? Não existe. É com a sua experiência que você vai fazer. Então, por isso que muitos empregos, a maioria dos empregos, né, aí que vocês se colocam aí no mercado de trabalho, vão se colocar daqui a pouco, exige, tantos anos de experiência, né? Você fica falando, pô, mas o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como é que ele quer que eu tenha experiência se ele não me dá a chance de adquirir essa experiência dentro da empresa, né? Tem esse viés aí também. E aí, pessoal, esse conhecimento que é adquirido através da experiência, quanto mais situações você passar, né, melhor para o seu conhecimento. Como andar de carro também. Você é acostumado, por exemplo, eu era uma época que não tinha autoescola que eu aprendi, eu treinei no carro do papai, né, o tempo todo, né? Era um Chevette na época, ou foi ao contrário, o papai tinha um Fusca não, o papai não tinha Fusca, não, acho que era um Chevette mesmo. Não, o Chevette era para fazer o teste. Tinha uma autoescola que você fazia poucas aulas e fazia o teste de Chevette. Eu fui treinado no Gol. Né? Fusca foi o carro que eu peguei antes sem aprender a dirigir. Silêncio. E aí, quando eu andava no Gol, então, o que eu tive que fazer? Eu tive que passar por uma adaptação, porque quando eu peguei o Chevette, a embreagem mais dura, o carro mais diferente, a posição tudo mais, mas você vai experimentando e você passa pela experiência. Agora eu já tenho duas experiências de dois carros. Aí, com a medida que você vai dirigindo outros carros, você vai transferindo e adquirindo o seu conhecimento. É a mesma coisa aqui, né? Do conhecimento. Só que esse conhecimento que você adquire por experiência é muito difícil. E como é que você acha que é difícil de você verbalizar? Como é que você vai passar para o computador? Né? Como é que você vai fazer que o computador aprenda esse tipo de coisa e conhecimento muito subjetivo, como o Pedro está dizendo? Né? Subjetivíssimo. Né? Aí da brincadeira, da história. Então, esse sistema de forma racional, eles tentam normalizar isso. Olha, vamos trabalhar com conhecimento explícito, tácito, focando em algumas coisas que as pessoas podem fazer. Tanto é que, por exemplo, apesar de nós termos hoje, né, aí muitos VANTs, veículo aéreo não tripulado, né, VANTs, né, que inclusive os Estados Unidos, agora recentemente, bombardearam como retaliação aos ataques aí do Afeganistão, né, eles usaram VANTs. O cara sai sozinho, vai lá, bombardeia e volta. Se for abatido, é alguns milhares de dólares, mas não morre ninguém, né? Que vale qualquer dinheiro, né? Então ele vai, mas em compensação, não existe um avião totalmente automatizado do pouso à decolagem.
né? Ou melhor dizendo, da decolagem e o pouso. Pode ser que na velocidade de cruzeiro você liga o piloto automático, é o que todo mundo acontece, mas no pouso e na decolagem, por quê? Porque o ser humano é melhor do que isso, viu, Cauã? É tão bom que só ele pode fazer esse tipo de abordagem, só ele tenha, se acontecer uma emergência, ele é que tem um raciocínio rápido para resolver, e aí, lembra da experiência que eu falei para vocês? Tanto é que o que vale para o piloto, né, são chamadas horas de voo. Quanto mais horas de voo o piloto tem, mais experiente, mais confiável ele é, porque ele, teoricamente, como ele passou por mais experiências, ele é capaz de responder melhor a uma situação inesperada que pode acontecer, tanto no pouso como na decolagem, né? Então, aí entrou uma terceira, né, porque a gente estava, voltando aqui um pouco aqui só para o slide, a gente entrou aqui, falamos aqui desses modelos computacionais que usam a lógica, que usam o conhecimento explícito para usa esse conhecimento explícito para poder resolver os problemas. E por último, agora, esse aqui que é os agentes, né? Que são aqueles que agem de forma racional, né? Que são esses aqui, né? Que são, assim, os processos, está resumido aqui, os processos automatizados, né? Que a gente geralmente executa, né? É um sistema de diagnóstico médico, né? Que, por exemplo, acho que eu já falei para vocês, né? Quem aqui já passou por um oftalmologista, né? Já passou pelaquela máquina, né? Que é o chamado pré-exame. Eu estou vendo aqui pelas carinhas de vocês que poucos de vocês usam óculos, mas vocês já fizeram, né? Algum exame oftalmológico, né? Alguma vez na vida. Da idade de vocês, né? Já deve ter passado. Sempre que passa por isso, tem o pré-exame, né? Não sei se vocês já viram, quem usa óculos aqui já viu também, que você bota a cara numa máquina, aí vê ou um balão, ou vê uma casa lá no horizonte, né? Ela fica embaçada e volta, aquilo dali, sai um papelzinho amarelo, que a atendente pega ali e sai correndo com aquele papelzinho. É para você não roubar, porque se você roubar aquele papelzinho e for para a Ótica Diniz, que é lugar de gente feliz, você consegue fazer o seu óculos naquele grau, né? Brincadeira, não faz não, porque não vão aceitar uma receita sem o laudo médico, né, obviamente, e o médico vai escutar a sua queixa. Antes de eu chegar lá, vai dizer, doutor, eu tô aqui com essa dorzinha de cabeça, eu tô com essa dificuldade para ver para perto, ele vai lá, dá pega o grau, né, bota, faz o ajuste fino, né, e faz um grau mais preciso para você, obviamente, né. Então, mas aquela máquina é um agente, ela já aprendeu como é que tira o grau das pessoas e pode botar qualquer pessoa lá. Alguns trabalham só com retina dilatada, né? Retina não, pupilas, as pupilas dilatadas, né? Outros trabalham já sem precisar da pupila ser dilatada, mas ela vê lá, detecta a abertura, a abertura da ocular e lhe dá o grau que você teoricamente tem, né? E aí, muitas diagnóstico médico também, né? Aí já as máquinas que tiram ultrassom e coisa já geralmente indicam alguma anomalia. Claro, o médico olha, observa, confirma, não confirma, né? Esse tipo de coisa, né? E aí já te dá mas isso aí, assim, agentes, né? São sistemas que agem racionalmente, né? E aí ele tem um objetivo bem concreto, que isso vocês vão ver na próxima aula, ou talvez começando aqui um pouquinho também, já ela, eu posso até começar ela agora, né, para não perder tempo. Vocês vão ver que o agente, ele é geralmente focado em um objetivo, né? Então, ele usa o conhecimento e foca dentro do objetivo. E aí você tem, como vocês vão ver também futuramente, vários tipos de agentes, tá? Desde o agente reativo, que é esse que dá o exemplo aqui, que é muitas das vezes que a gente age assim, né? Na base da reação, né? Qual é a diferença da reação de uma ação reativa para uma ação racional, né? Uma ação como é que se diz? Com melhor resposta, né? Todas duas envolvem conhecimento, tá? Por exemplo, quando você coloca, tudo bem, quando você coloca a mão debaixo de uma torneira com água quente, né? A sua coisa de tirar a mão rapidamente é mais por questão para evitar a dor, né? Do que
uma consequência de uma queimadura. É o reflexo, exatamente. Você age por algum reflexo, né? Mas o estímulo do reflexo, Gabriel, no caso da torneira quente, é a dor. Teoricamente não deveria ser, né? Eu não vou deixar a minha mão numa torneira escaldante porque ela pode eventualmente queimar, ressecar minha pele, alguma coisa desse tipo, né? Então, quando eu vejo que aquele perigo está iminente, eu vou e tiro sem tomar as consequências, né, daquele meu ato. Eu quero é resolver aquele problema. Mas você tem um conhecimento. O conhecimento que aquilo dali pode machucar sua pele, pode lhe prejudicar, tá? Então, essa é a coisa, né? O ser humano foi criado com todas essas sensitividades por conta disso, né? Para evitar danos maiores à sua própria estrutura e para a sua própria vida, né? A gente pode colocar algum conhecimento num processo automatizado que, olha, na hora que acontecer isso aqui, saia logo, ou evite essa situação, porque senão o sistema pode ficar no estado crítico, né? E no caso do reflexo, Gabriel, dessas coisas, quando você fala em seres humanos, é evitar que o seu sistema, sua carcaça linda, maravilhosa, sofra algum dano também, ou ela deixe de funcionar, que no caso é a vida, né? E aí aí às vezes você pode tomar decisões deliberativas, independentes do reflexo, né? Aí que você tem, né? Que são aquelas que você pode racionalizar. Eu dou até um exemplo, assim, com o menino. Imagina vocês aí, vocês manjam aí a Casa das Linhas, né? Que vende artigos para casa, etc. Pode ser qualquer casa, né? Tem até no shopping, como é que eu vou dizer? Camicado, parece. Uma loja desse tipo aqui tem um corredor só de, de, de taças, vidros, cristais, né? Aí você vai com um grupo de amigos arruaceiros, né? Aí um pega uma taça aqui na mão e joga para você. E você, qual é o seu reflexo? Seu reflexo é não deixar aquela taça cair. Mas você não racionaliza que você está num corredor apertado e você, ao pegar aquilo dali, bate com seu cotovelo e derruba 3, 4, 5, 7, 8 taças de cristal. O prejuízo é maior. Você não racionalizou, mas você recebeu o reflexo com base no conhecimento de que você não pode deixar aquela taça quebrar porque vai lhe prejudicar de alguma forma, né? Eu sei que é um exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo que ilustra bem que você está focado no conhecimento objetivo, mas você não toma as consequências dos seus atos também. Isso aqui é um exemplo de um agente que não deixa de ser irracional, tá? Não deixar quebrar, mas é uma que não tem consequências, você não internaliza as consequências que aquilo ali pode lhe dar, porque você quer resolver aquele problema imediato. Vocês vão ver que vai ter vários tipos de agentes, eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Bom, então, aqui nós esgotamos um pouco esses quadrantes aqui, né, da aula que a gente começou lá passada, então esses são sistemas. Como eu disse para vocês, né, no livro tem mais detalhes aí para vocês, se vocês quiserem ver aqui. E aí eu entro aqui numa parte que é contada naquele podcast, tá? Aquele podcast do Esquebra Café, que a gente teve a curiosidade, tempo de usar. Eu vou passar também muito rapidamente aqui por eles, né, contando um pouquinho da história da IA, né? E vem ao encontro daquilo que eu disse para vocês, ó. Lá em 43, em plena Segunda Guerra Mundial, os caras estavam mexendo no computador e dizendo assim, olha, bicho, para funcionar bem aqui, só se imitar o comportamento do ser humano, porque afinal de contas, nós seres humanos somos os caras na Terra, né? Dominamos a Terra não por acaso. Não é por nossa força, não é por nosso peso, não é por nossa beleza, talvez um pouco pela nossa fisiologia, que não permitiu fazer certas coisas, né? Mas muito mais pela nossa inteligência, nossa capacidade de subjugação não só perante outros animais, mas perante algumas forças da natureza, se bem que tem algumas forças da natureza que a gente não consegue dominar, né? Como furacões, terremotos, tempestades, né? Isso é impossível. Mas a gente tem essa capacidade de dominar a Terra muito por causa da nossa cachola, então vamos imitar computacionalmente isso. E deu para ver, né, que redes neurais prosperaram por muito tempo, né? Mas lá para o início dos anos 50, isso aí já foi deixado de mão, né? Com sistemas que, como eu disse para vocês, que usam realmente o conhecimento, né? Para poder resolver problemas bem pontuais, como é o caso aí do início dos anos 50, que programas que já jogam computador, né? E já em 51 foi criada ainda nessa tentativa com Harvey Minsky, esse senhor aí que está aí, parece o professor Nilson, né? Lá de cálculo numérico, mas não é. É o professor Marvin Minsky, né? Que ele é o cara aí que preconizou aí as primeiras redes neurais.
Vale lembrar quem fez lá em cima, né? O modelo artificial de neurônios foi um fisiologista, né? E um matemático, né? Quer dizer, juntando as duas coisas, já que a computação está fortemente entrelaçada com a matemática, né? Então, já também tá aí também os dois se uniram para fazer esse modelo que funciona até hoje, viu? Até hoje o modelo de rede neural é um ótimo sistema de aprendizado, generalizador de funções e começou bem antigamente. Talvez ele seja o que ele é hoje por conta desse começo precoce de desenvolvimento de suas pesquisas. Aí teve a conferência de Dartmouth, né? Inclusive lá se você tiver curiosidade de entrar lá no post do podcast Escriba Café, que fala desse episódio, basicamente, tem uma foto da conferência de Dartmouth, né, que teve esses 10 participantes que começaram a trazer aí, porque já existiam em reuniões de computação, né, mas trouxeram em tela, né, trouxeram em evidência o termo inteligência artificial, né, que são separar, né, as técnicas computacionais convencionais daquelas técnicas que eu falei lá no começo do slide, né, que não vou voltar aqui porque foram muitos slides atrás, que é exatamente aquela gama de programas ou de sistemas que resolve os problemas através de mecanismos que não são resolvidos através de algoritmos convencionais, que necessitam de conhecimento adicional para isso, tá? E aí, nessa conferência, apesar de ter poucos participantes, mas é onde foi cunhado o termo inteligência artificial, tá? E lá tem a foto de todos os participantes, lá em 1956, tá? E aí o período, primeira era de ouro aí da computação, que foi em 1952 até 69, né? Muito entusiasmo, muita coisa sendo feita, os avanços, o próprio avanço, viu, gente, da computação, dos sistemas computacionais, né, tem uma influência muito forte no avanço também da inteligência artificial, né? Então, à medida que os computadores evoluíram, né, você tem a evolução também desses mecanismos computacionais. Então, nós temos aí nesse 69, muitos deles impulsionados pela corrida espacial, né? Vale lembrar que 1969 foi o ano que o homem chegou à Lua, né? Foi muito explorado os poderes computacionais, né? Apesar de todo mundo até brinca, né? Que desde cedo eu tenho palm tops e agendas eletrônicas, aí a Cássio vendia uma agenda eletrônica, né? Que era um tecladinho, mais ou menos, depois eu mostro para vocês aí o coisa. Era um tecladinho que você podia colocar, tinha um bloco de notas, tinha uma telazinha minúscula LCD, né? Colocava a sua agenda, bloco de notas, calculadora científica, tinha um monte de coisa, adorava aquela gente, tinha uma capinha, era super charmosa, né? Eu usei isso na faculdade em 1995, depois eu usei o Palm Top, né, que fazia a coisa melhor ainda, mas eu me lembro que a propaganda dessa agenda, né, ou de outra, até mais inferior que ela, assim, mais poder de computação do que o computador que levou o homem à Lua, né? Hoje em dia, até esse relógio aqui, ele tem o seu poder computacional mais do que o computador que levou o homem à Lua. Tanto é que quem conhece a história, né, do pouso, do primeiro pouso do homem à Lua, né, tem um caso clássico, né, de um alarme que soou dentro da cabine lá da Apollo 11, né, do modo Eagle, né, que era o modo lunar, que deu uma falha lá que era simplesmente sobrecarga. Quer dizer, como eles não tinham nunca descido até o ponto, né, o limite do computador foi extrapolado, né, ele fazia um cálculo lá de descida, e, claro, eles pousaram manualmente, né, o piloto do módulo lunar, né, no caso, o nosso queridíssimo, meu Deus, o homem primeiro pousou na Lua, rapaz. Meu Deus, eu tô ficando velho. Ixi, eu só lembro do Buzz Aldrin, que foi o segundo. Rapaz, pelo amor de Deus. Neil Armstrong, obrigado, João Vitor. Inclusive, tem um filme, First Man, que mostra essa cena também, muito bom, por sinal. Assistam.
Quem se interessar por corrida espacial, que gosta como eu ter esquecido o Armstrong é uma falha grave. É o Alzheimer. Eu vou até tomar o meu remedinho. Ele deu uma falha, uma sobrecarga no computador. O computador não estava preparado para tantos dados, para tanto coisa. Teve uma sobrecarga lá que eles iniciavam o computador toda hora, mas eles conseguiram pousar mesmo assim. Mas causou uma apreensão, quase eles abortam essa descida por conta desse erro aí, que deu no computador. Enfim, né, esse ano, com esses avanços computacionais, foi sentido muito inspirado para continuar e para evoluir no sistema, né? E foi um período de muito entusiasmo. Foi a linguagem Lisp, né, com a linguagem de lógica que foi feita nos laboratórios, lembrando que os computadores antigamente, nessa época de até 1969, início dos anos 70, eram todos baseados no mainframe, com terminais burros, né, onde você tinha pequenos terminais que se conectavam a esses mainframes, onde você fazia o processamento, não tinha processamento local, tudo era feito via, não é nem via remota, porque a gente pensa em processamento remoto, né, um Google Docs, uma planilha do Google, ou que onde você digita as coisas aqui, o processamento está feito lá no servidor, lá nas carapebas, que você nem sabe onde é que está, como foi distribuído onde é que está esse computador de verdade, se é que está no seu lugar, né? Se bem que o pedaço da sua planilha ou do seu texto pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O processador remoto era ligado por fio, né? Um cabo que ligava o terminal burro até o mainframe, que é o chamado mainframes. Então, era tudo feito isso, então só existia em universidades, né? Centro de pesquisa, né? Mas foi muito, muito, muito de entusiasmo. Em 58 foi feito esse Advice Taker, né? Que foi feito muito parecido com o GPS, reuniu o conhecimento de muitas esferas e você pedia conselhos sobre qualquer área, ele é capaz de trazer respostas aí, dependendo da pergunta que você fez. Apesar de ser um artigo teórico, hipotético, um programa hipotético, até hoje a essência de uso desse programa, Advice Taker, né, ele não perdeu sua essência. Muita coisa é usada até hoje também na programação, né. E aí, em 1966, né, teve o chamado dose de realidade da IA, né. Realmente foi a quebra do paradigma de que nem tudo da computação pode ser feito através da IA, né. E aí foi onde surgiu, né, a efetividade dos sistemas especialistas. Não, é melhor juntar conhecimento pouco, né, para poder resolver problemas específicos, do que ter um programazão que tenha todo o conhecimento do mundo e que acaba não resolvendo nada de forma a contento, né. Então, mais ou menos por aí que foi feito isso, o sistema especialista, e teve vários, né. O M-Sim, que é um dos sistemas especialistas para diagnosticar infecções no sangue, até hoje é utilizado, o Dendral, mas tudo isso era a base de conhecimento dos próprios especialistas que eram jogados lá, e quando chegava um caso novo, ele tentava concatenar esse conhecimento através da lógica, né? Não lógica de programação, mas a lógica mesmo. Se isso e aquilo, então aquilo dali resolvia os determinados problemas. Então, o que se reuniu vamos juntar problemas específicos para resolver problemas mais simples do que ter um conhecimento geral sobre tudo. E aí, nessa década de 70, né, mais ou menos, até 1980, de 74 até 80, né, quem escutou o podcast também, foi um período meio obscuro, né? Muitas pesquisas foram canceladas por falta de efetividade, realmente, da inteligência artificial. Quem trabalhava nessa época sentiu aí uma grande perda, porque nessa época os sistemas computacionais eles não evoluíram tanto, né, para poder suportar a necessidade de que os pesquisadores tinham para resolver suas determinadas coisas. Só lembrando que nessa final da década de 70 início da década de 80 foi a era dos computadores pessoais, né? Era a época que o Steve Jobs estava desenvolvendo o Apple II, tinha os primeiros, a IBM com seu PC, né? Aqueles computadores de 8 bits. Então, estava começando a computação pessoal, e apesar de ser um computador um para cada pessoa, né? Que isso é que era o mais legal de tudo, né? Cada pessoa vai ter um computador, apesar de você comprar não sei se vocês pegaram essa época, acho que não, porque vocês são muito novos. Hoje em dia, você, numa família, você tem, certo, alguns sim só tem umas, porque realmente ninguém, hoje em dia, com notebook, principalmente hoje em dia mesmo, está muito caro,
Mas antigamente você tinha, chegou uma época que você tinha um notebook para cada pessoa da família, ou pelo menos 2 notebooks. Aí é que era pessoal mesmo, né? Computação, mas apesar de ser um computador na época, um PC para a família toda, né? Você se sentia com poder computacional pessoal. Aquilo dali era seu naquele momento e você fazia computação naquele momento. Então, isso, o desenvolvimento dos mainframes ficou relegado um pouco, e aí as pesquisas não evoluíram, só foi voltar direto mesmo a partir dos anos 80, né? Onde veio o Prolog, se a gente tiver tempo aqui, a gente... Porque eu estou pensando em sacrificar o Prolog, se não der tempo de a gente ver todos os assuntos, né? Mas vocês vão ver o Prolog, a linguagem Prolog e tudo mais, e aí veio os primeiros sistemas periciais, né? Os sistemas especialistas, né? Comercial, com valor comercial, porque a maioria das vezes eram com sistemas ainda experimentais e em caráter muito mais ilustrativo do que comercial. Mas nessa época, o Japão, né, foi a época, né, forte japonesa, né, foi a época que realmente ergueu o país e foi chamado de o país tecnológico, né? Acho que se vocês pegar os livros de história, você vai ver que os anos 80 foi um ano de grande coisa, inclusive, por muitas vezes subjugando a indústria tecnológica americana, né? Muitas marcas fortíssimas, pesadíssimas, Aiwa, quem não usou um microsystem Aiwa, teve a Sony com seu Walkman, teve JVC, que era uma grande marca, todas essas marcas foram marcas japonesas de muito sucesso na tecnologia, né? E tanto é que Sony continua forte até hoje, né? Algumas outras marcas. E por último, né? A supremacia tecnológica coreana, né? Sempre a americana, obviamente, esteve no palco principal, mas sempre disputando com essas tecnologias asiáticas. E aí, nessa época aí, principalmente com o Japão, fez o gás aí para que sistemas inteligentes voltassem a ser o cerne da pesquisa muito importante, né? Na época. E aí, em 86, o retorno aí das redes neurais artificiais, né? Que contribuíram fortemente aí para que nós temos hoje aí, tá? E aí, essa época que até 2020, né? Aqui tá até 2001, né? Mas 91, acho que vocês não lembram da Guerra do Golfo, né? Antigamente, porque eu vivi essa época e era muito interessante, né? Isso aí, porque o Iraque, né? Que era a primeira Guerra do Golfo, tinha... Depois você lê no livro de história aí também, depois você bota mísseis Scud versus mísseis Patriots. Né? Os iraquianos lançavam os mísseis Patriot, né, que era mísseis de balísticos de longo alcance, para bombardear algumas cidades, e os americanos tinham os mísseis Patriots, que eram teleguiados, né, que eles iam lá e interceptavam exatamente o míssil onde ele alcançar o solo, impedindo o ataque, né. E aí isso é tudo, claro, se o cara é capaz de tomar a decisão sozinho para guiar, para ir enfrentar o outro míssil, interceptar outro míssil com área quer dizer, não precisa acertar praticamente, ele chegasse perto, ele disparava de modo a anular o outro míssil, né? Mas com a precisão, né, entre nós aqui, bem evidente, né? E aí, isso aí é IA pura, inteligência artificial pura. E ultimamente, né, o que nós estamos vendo são os VANTs, né, que são os veículos autômatos não tripulados, né, que como se fosse uma consequência disso aí desde aquela época, né. E aí você tem sistemas que é capaz de diagnosticar, como eu citei o exemplo aqui do oftalmologista. Hoje em dia, em 1993, viu, gente? Já tinha carros autônomos, imagine hoje com Tesla. Né? Todo mundo conhece o caso do Tesla e alguns outros aí que estão em teste. Não é aquele da Ana Maria, que atropelou a Ana Maria Braga, não, viu? Pelo amor de Deus, vocês sabem dessa história, né? Virou meme. Quem quiser, bote aí, carro autônomo atropela Ana Maria Braga ao vivo. Né? Ainda ficou como meme da história aí da computação. Um carro autônomo da USP, né? Na verdade, ele ficou desengatado, né? Deslizou para cima dela, não foi por causa da automatização dele, não. Depois você dá uma olhada aí, procurem aí, mas desde 93, né? Semáforos inteligentes, que eu achava que era uma coisa que poderia funcionar melhor, né? Mas podia ser facilmente implementado, não é tão difícil assim. O semáforo que detecta que uma via tem pouco fluxo de carro, você fecha ela.
sinal ficava fechado por mais tempo para aquela via do que para outra, né? Ou isso detectava qual era a horário e liberava mais para uma via que estava em determinado horário tem mais fluxo, outra menos fluxo. Hoje em dia os semáforos não são nada inteligentes, funcionam meramente pelo tempo, né? E pela programação que foi feita. E isso é um sistema que não é inteligente. Ele não se adapta à condição da via que ele estava funcionando. Mas muitas semáforos em algumas cidades, principalmente agora voltou, né? Porque agora você já deve ter ouvido falar do termo Smart Cities, né? Alguém, acho que vocês já devem ter ouvido falar, e volta agora em voga muito o controle de fluxo de trânsito, apesar das Smart Cities, né? Ser mais focadas em transporte público, né? Porque o interesse é esse mesmo. É muito mais eficiente, horários, né? De ônibus e tudo mais. Inclusive cidades europeias, né? Você tem horários, o ônibus vai passar 10h05, 10h05 ou 10h06 no máximo, ele está passando a parada, um negócio impressionante. Foca-se muito mais na inteligência para poder o tráfego de coletivo funcionar melhor do que o tráfego realmente individual. Mas, enfim, tem muito semáforo inteligente, tem muita coisa controlando isso hoje, né? Temos também aí sistema de reserva de viagem, já são espertinhos ao ponto de oferecer também, né? As outras coisas, né? Oferecer passagens, a dica de viagem, sistemas todos espertinhos aí. E os brinquedos inteligentes e um computador, né? Que já se comunica hoje com crianças de 10 anos, isso é em 2001, né? E hoje em dia os temas que são colocados, né, principalmente são esses: carros autônomos, como Tesla, que eu acho que é a própria coqueluche, né, da coisa, interfaces adaptativas, smart cities, né, a IoT e aprendizagem de máquina, que hoje é a grande vedete aqui da computação, que é uma coisa bem multidisciplinar, que pode ser usada em qualquer área do conhecimento humano. Só para você ter ideia, eu tive a oportunidade de trabalhar, ou de pelo menos observar aqui no departamento de computação, na pós-graduação, trabalhos que envolvem na engenharia de software, na saúde, em redes, né, de computadores, enfim, um monte de uso aí da inteligência artificial. E aí, né, também, já falando pouco aqui, para não ser redundante, onde é que eu uso IA, né, muitos sistemas usam IA aí, na matemática, nos jogos então, né, nem se fala, né, a IA aí está sendo criada, né, para você ter uma ideia os jogos é uma coisa bem interessante, né, de se observar, apesar dos jogos oferecer as campanhas, estou pegando aí um Call of Duty da vida, um Battlefield, desses aí, acho que todo mundo já conhece esse tipo de jogo, que oferece um modo campanha interessante, né, com desafios, com o seu inimigo nunca está no mesmo lugar, quando você repete a fase, tem essa coisa toda bem inteligente aí na coisa. O que é mais interessante é jogar com o ser humano, né? Então, para você ver, né, por mais que a IA desses jogos aí, né, você vai jogar FIFA, você não pode jogar no nível 10 lá com o computador do FIFA lá, mas o que é interessante é participar do torneuzinho, testar sua habilidade perante um jogador humano. Olha só, você tá num jogo eletrônico onde a grande vantagem é desafiar o ser humano no jogo eletrônico, né? Vai me dizer que tem o mesmo valor, João Vitor? Hein, Matheus? Diga aí, né? Claro que a gente quer desafiar o Pato, né, no FIFA, o Pato no Battlefield, o Pato no Fortnite, por que não, né? Então, pra você ver o nível League of Legends, né? Pronto, o LoL ali, o desafio é entre equipes, né? E isso aí também, o João Vitor, eu sou um entusiasta de jogos de corrida. Eu tenho um volante lá em casa, né? Depois a gente possa até trocar figurinhas lá. Eu não gosto muito de jogo eu tenho um PC, né? Na verdade, lá em casa tem um Xbox, que é para os meninos, mas eu tenho um PC. O PC é que eu cuido, que eu troco placa de vídeo de vez em quando, que eu não deixo minha mulher saber quanto é que eu gastei no computador, né? Se eu troquei a memória e tudo mais. E eu jogo muito jogo de automobilidade mesmo. Tem o Automobilista 2, o Assetto Corsa, são jogos que eu jogo mais aí no computador. E eu participo de algumas ligas. Na verdade, eu participava mais, né? Que era muito mais interessante. Porque os meninos hoje, o pessoal das ligas, são os horários meio tronchos. Os caras querem jogar às 7 horas da noite. 7 horas da noite, meus meninos estão tudo acordados, vão perguntar, papai, o que é isso? Deixa eu jogar também.
e aí atrapalha, eu não posso me isolar nessa... Quando eu era solteiro, eu não tinha filhos, até que eu conseguia fazer isso. E aí, João Vitor, eu jogo contra a IA. E a IA tem que melhorar dos carros, tem que melhorar muito, viu? Porque parece que não tem nada a perder. Os cara vão, jogam o carro para cima de você, e capaz de movimentos meio duros. Aí, se você bota muito fácil, eles faltam te dar passagem para tu ser ultrapassado. Tô aqui pegando vaga, eles fazem... Professor, teve Diga. um jogo de corrida que eu joguei, eu não lembro qual era. Mas ele tinha tantas opções assim de você modificar lá as CPUs, né? Que eu fiquei até meio assim, com medo de jogar, porque ele tinha coisa assim, real até. Acho que ele é mais simulador do que aquele. Como que diz? Mais aventura, não sei, tipo, um Arcade, Forza. mais Arcade, arcade. isso, mais arcade. Mais E arcade. aí tinha as opções lá que eu fiquei impressionado mesmo, porque é uma coisa bem, assim, parecia pra quem mesmo gosta de verdade daquilo, né? E é verdade, Matheus. Você acerta, por exemplo, se você for para essa liga, né, participar de uma corrida dessa, por mais baixo que seja seu nível, e não mexer no seu carro e com o default do carro, né, não rebaixar um pouco mais, não mexer no aerofólio, no composto de pneu, porque eu estou fazendo só 2 jogos, Assetto Corsa e Automobilista 2, depois vocês botem no Google. Se você não mexer no carro, para ajustar seu carro para aquela pista, for com padrão, você não ganha corrida, não vai para frente. Então tem que ter até um conhecimentozinho já de carro mesmo, cambagem, suspensão mais mole, mais dura, e não é só a traseira esquerda mais mole porque ele passa mais curva para a direita. Cara, tem várias coisas mesmo lá, viu? Não vou entrar em detalhe, mas é uma coisa que eu gosto muito e me faz passar muito tempo, né? Então, para você participar de uma liga dessa, não é só ficar, né, aquele horário correndo. Você tem que pegar, vai ter corrida essa semana lá na pista que vai ser da Austrália. Aí você tem que pegar e treinar na pista, se adaptar à pista e ajustar o carro para aquela pista. Então dá um pouquinho de trabalho, sabe? Não é mesmo para pessoas como eu. Então eu jogo muito com a IA, né? Aí o meu trabalho, João Matheus, é ajustar a IA para o meu nível, para não ficar tão fácil, né? E não ficar tão injusta, né? Como o João Vitor colocou aí, porque elas não são muito boas, não, né? Mas Professor, Diga, João Vitor. eu acho que inclusive para algumas empresas estão até focando nisso aí, né? Estão deixando você customizar a própria inteligência artificial para que se torne mais parecido, porque imagina que esse jogo tem uma questão de custo, né? Você manter um servidor web para milhões de jogadores bem mais caro do que você só deixar lá um espaço, configure a IA. Você quer que ela seja mais agressiva, que ela seja mais violenta, que ela seja mais calma. Tem, tô vendo os jogos utilizarem mais esse recurso também. E tudo isso, João Vitor, para trazer a mais verossemelhança ao seu nível, né? Ao seu nível de jogo, né? O FIFA, há muito tempo, né, promete uma IA nesse sentido, né? Não no sentido de melhorar movimento e tudo mais, de tática, não. É uma IA adaptativa ao seu nível. Por exemplo, você joga com ela, porque no FIFA você tem os níveis, nível iniciante, amador, né? Não, iniciante, amador, aí profissional, lendário, né? Então ela se comporta de acordo com o que está ali, mas ela cria uma interface onde você não não precisa dizer qual é o nível que você está. Você joga, né? E à medida que você vai jogando e vai perdendo ou vai ganhando, ela vai sobe o nível, ela vai desce o nível, e com o passar do tempo ela vai aprendendo a jogar no seu nível, né? Seria algo para algo mais comum a vários jogadores, porque pelo que o senhor está falando aí, só pela questão do carro, né? São poucas pessoas que têm paciência de ir lá e ficar estudando, nossa, a mola, o vento, o aerofólio, as curvas. Eu vi que tem uns jogos que estão fazendo assim, tipo, acho que era o Metal Gear, que ele se adaptava, os inimigos se adaptavam ao seu estilo de jogo. Se você desse muito tiro na cabeça, os inimigos usavam mais capacete. Se você fosse muito furtivo, os inimigos utilizavam visão noturna. Se fosse muito barulhento, os inimigos iam com colete mais armado, iam com tanques, essas coisas. Exato. Isso aí, João Vitor, é que é a IA raiz, é que aprende, né? É que aprende, porque não vou dizer que nos outros níveis não tem IA. Tem inteligência artificial sim, só que é aquele que eu disse para vocês, é aquele conhecimento já implantado
dentro do sistema. Por exemplo, você aumenta... Pré-programada, né? Já pré-programada, né? Então, por exemplo, você está um nível iniciante, quando você aumenta o nível, né, para um nível profissional, por exemplo, ou você está iniciante amador, ele vai usar mais recursos inteligentes para vencer você, mas aquele nível está sendo programado. Quando eu falo em se adaptar, significa assim, lhe observar, ver o seu jogo, né, se você está sendo, como você mesmo diz, mais furtivo, mais sniper, e aí se adapta à inteligência, a aquele seu estilo de jogo, tentando lhe trazer uma realidade, porque na verdade o que acontece é isso mesmo, entendeu? No FIFA nem tanto, porque no FIFA está mais relacionado ao prazer que você vai dar pro jogador, né? Que é o prazer de ganhar, mas não ganhar de forma tão fácil como é no nível iniciante. Mas no caso do jogo de tiro, como você acabou de falar, sim, é um prazer que você tenha mais de saber que o seu adversário está de olho também nos seus movimentos e aquele movimento não vai ser repetitivo, né? Quando você jogava Quake, Doom, naquele primeira versão, você sabia que quando você passava pela fase, o inimigo vai sempre estar aqui. Por exemplo, aquele jogo Mario, Sonic, que acho que todos aqui de vocês, apesar de não ser da época de vocês, já se aventuraram a tentar uma fase. Você sabe que os componentes estão no mesmo lugar toda vez que você passar pela mesma fase, né? Então não há uma graça da coisa, há uma graça na primeira vez do jogo, né? E a coisa também, viu, João Vitor e demais colegas também, é fazer com que o jogo perdure. Se bem que os caras também querem lançar jogo novo, né? Mas quanto mais diversão ele lhe dá por maior tempo, né? Também faz o jogo vender, né? E aí você consegue fazer com que aquele jogo, por exemplo, sei lá, Cyberpunk, bota Battlefield ou qualquer outro jogo aí, ele vale por muito tempo, né? Mas, enfim, resumindo, né, a coisa, né? A IA serve, mas às vezes ela é muito injusta, e o ponto principal que eu tô querendo colocar é isso, né? Porque agora que todo mundo pode se comunicar com todo mundo a qualquer hora, era mais interessante você usar uma plataforma digital para jogar com outra pessoa, né? Você não joga contra a máquina. Você usa a máquina é uma mera plataforma, uma mera base para que você possa jogar com outros seus colegas. Por quê? Por aquela história, né? Porque o ser humano, a imprevisibilidade do ser humano, ou seja, quando você está jogando com o seu computador, você joga aqui, ó, basicamente, tá? Mas você não quer jogar nesse quadrante, você quer jogar aqui. O jogador se abale quando você dá um tiro nele, aí você faz um microfone, yay! Ele fica puto, e aí vai agir de diferente, porque só esse lado aqui é que quando você fizer um grito desse, frescar com ele, que ele vai se abalar, porque aqui, meu amigo, ele nem se abala não, entendeu? Então por incrível que pareça, né? Então quanto mais humano a gente pudesse trazer, né, esses sistemas, né, seria melhor, né? Quanto mais a gente deixasse o computador agisse racionalmente, por exemplo, jogo de carro, só para encerrar aqui o assunto aqui, jogo de carro, né? Quando eu chego e dou uma encostada no meu adversário IA, tanto faz como tanto fez, ele não vai ser mais agressivo ou menos agressivo comigo na próxima vez que ele tentar me ultrapassar. Ele não vai, na próxima vez que eu jogar com ele não vai tentar me fechar com raiva de mim. Mas, João Vitor, bota aí um adversário que tu tá disputando uma corrida virtual aí, tu quer ganhar, ele também ganhar, você bate no cara, o cara, filho da mãe? Pois espera aí, né? Então, só esse quadrante aqui vai trazer para mim, que é exatamente o quadrante mais difícil de eu fazer uma IA nesse sentido aqui, né? Que é ser humano. Ser racional, até que é fácil, né? O computador lá pode calcular, olha, não vou ser agressivo. Na hora que eu estou colocando aqui por dentro, eu vou tirar aqui, né? Opa, isso é ser racional. Mas eu não quero, às vezes, que ele seja racional. Eu quero que ele seja humano. Em corridas humanas tem coisas. Mas também não pode ser agressivo. Eu vou botar agora agressivo, ele vai ser racional, dentro da racionalidade dele, ser agressivo do tanto que ele colocar. Beleza, pessoal? E aí, para encerrar, que é o último slide, continuando aqui, muitas outras áreas, né? Finanças, né? Que você tem robôs agora até que fazem day trade aí, né? Eu nunca testei, não. Eu também não faço day trade, né?
Eu tenho minhas fezinhas em algumas empresas aí na bolsa, mas day trade não é meu negócio, até porque tem que ter muita paciência e coragem, né, para trabalhar com isso. Mas tem robôs que trabalham, inclusive aí várias ofertas, né, de trabalhar com inteligência artificial nesse sentido. Apesar de eu achar que a inteligência artificial trabalha muito com padrão, né? Quando eu estava falando aqui com o João Vitor, né, ela aprende o seu padrão de jogar para lhe dar uma experiência melhor. E os day trades e outras coisas, elas tentam aprender um padrão daquela determinada ação para dizer quando você deve comprar, ou entrar vendido, ou entrar comprado, né, nas duas coisas, né? Só que no mercado de valores pode não ter o padrão, pode acontecer uma notícia bombástica, né, que abale o mercado, e todo aquele padrão que o computador aprendeu pode ir por água abaixo, né? Inclusive, isso é ser humano. Quando você está jogando, você tenta surpreender seu adversário fazendo um movimento que talvez você não fosse fazer, blefando, né? Isso é ser humano, né? Já um computador racional não tem essa malícia, né, de fazer esse tipo de coisa, né? Então, por isso que eu não confio muito em mercado de ações, porque assim, apesar de uma ação seguir realmente um padrão, as notícias que surgem do mercado podem ser completamente inesperadas e não computadas, né? E aí bota cola abaixo qualquer tipo de modelagem que você possa fazer. A qualquer momento o modelo aprendido não pode mais valer, e isso é muito prejudicial para qualquer sistema computacional, para qualquer sistema inteligente, viu? Né? Porque se você faz uma mudança que você não consegue mapear, né, você não consegue responder ela a contento, a menos que você aprenda esse movimento novamente. Por isso é que os ambientes de jogos são muito bons para aprender modelos, porque o ambiente lá é bem controlado, né? Você, por mais que seja um GTA da vida, que o mundo é aberto, mas até você pode perceber, né? A inteligência de um Battlefield, de um Call of Duty, de um negócio desse, é bem maior, porque como o mundo é mais fechado, você tem condições de mapear melhor o padrão que você joga lá dentro. Já um mundo aberto, Red Dead Redemption, ou qualquer outro jogo desse tipo, desse naipe aí, como o GTA, é mais difícil de você mapear e ter uma inteligência que possa trabalhar, né, com o mundo aberto, a menos que você vá no modo campanha, no modo missão lá, que você tenha aquele objetivo e a inteligência se adapta a impedir que você alcance aqueles determinados objetivos. Tá certo, gente? E o que nós vamos trabalhar muito aqui, o que eu trabalho aqui na minha área, essa área bem aqui, ó, de mineração de dados, que vocês vão ter a oportunidade de sentir o gostinho, né, dela aí, quando eu falar de aprendizagem de máquina. Pessoal, eu vou só começar um pouquinho aqui a aula, vou até parar a apresentação, e vou falar um pouquinho de agente, só para não perder tempo, apesar de ter terminado aqui a apresentação, rapaz, eu quero parar a apresentação bem aqui. Eu vou botar o slide só para começar, só para vocês entenderem aqui um pouquinho do conceito de agentes inteligentes, tá? Gostaria que vocês vissem isso. Onde é que está aqui? Graduação. E aulas. Aula 2. Só para a gente entender, aqui para começar a falar, do modelo que o Russell usa, o que ele chama de agente, né? Então você vê como, apesar de não ter nada demais, né, já ir posicionando vocês no conceito, e até a leitura, não é essa aula não, desculpe, é aqui. Até para ir posicionando vocês, para facilitar a leitura, para quem conseguiu o livro, né, para quem pegou o livro ou achou aquele PDF maroto na internet, já ir se posicionando aqui. Vamos, computador. Está processando o PowerPoint. Tudinho. Que demora, tá bem. Para vocês entenderem aqui mais ou menos, um ou dois slides aqui para a gente avançar aqui. Ótimo, esse aqui. E agora eu vou compartilhar com vocês.
Compartilhamento de tela. Aqui. Setinha para cima, uma janela. Janela apresentação de slides do PowerPoint. Então, aqui, gente, era para ser aula 2, tá? Vai aparecer ainda. Tá? Mas não se preocupe com a aula, não. Lá no Cigar, eu vou colocar a sequência toda bem direitinha, tá? Então, não se preocupem com isso, não, tá? É aula 3, né? Mas, na verdade, é a segunda, mas lá vai estar tudo bem direitinho. Então, o que é o conceito de agente aqui para o nosso querido Stuart Russell e Peter Norvig, né, que são os autores aí do livro? A gente tem esse formato aqui, ó, tá? Qualquer sistema computacional, vou chamar de computacional, mas ele extrapola esse conceito para qualquer entidade, né? Qualquer coisa. Ele chama de coisa, né? Mas aqui é qualquer entidade que está inserida no ambiente, tá? E percebe esse ambiente através de algum mecanismo de percepção e modifica esse ambiente para alcançar o objetivo dele. Tá? Esse é o problema, entendeu? Esse não é nem problema, né? Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho que tem um pessoal gritando aqui. Eu vou pedir só para eles falarem mais baixo aqui, tá bom? E aí eu já eu volto para vocês, tá bom? Eu pensava que era briga, mas estavam só conversando, né? É impressionante, o pessoal que estava lavando o carro aqui, estão só conversando. Não sei se você vai escutar aqui, mas eu com fone de ouvido, escuta aqui a zoada aqui, mas, pelo amor de Deus. Bom, então é o seguinte, então esse é o cenário, tá? Do que é um agente. Então, qualquer desenvolvimento de software que eu faço e que tem esse modelo, eu posso chamar de agente. Inclusive, tem muita pessoa que faz esse modelo aqui e não considera agente. Por exemplo, piloto automático de avião. Piloto automático de um avião olha que eu não estou falando, viu, gente? Primeira coisa, viu, Epaminondas? Não estou falando nem de agente inteligente ainda, estou falando de agente, tá? É qualquer coisa desse tipo. Depois a gente vai ver o que é agente inteligente. Então, um piloto automático do avião, o cara não... eu vou escrever um agente piloto automático de avião. Não vai escrever porque não pensou nisso, mas se insere nesse modelo aqui. Olha só, o que é o ambiente do ambiente? O que é o ambiente do agente, né? Lá do piloto automático. Na verdade, um ambiente para o agente é o que ele consegue perceber, tá? Você pode dizer assim, o ambiente do agente piloto automático é o céu. Não está errado. Mas o que ele percebe que ele chama de céu? Né? Ele percebe o ambiente que ele está inserido, Pedro, na verdade são as variáveis que ele vai usar para perceber esse ambiente. Então, teoricamente, a rigor, né, claro, com suas devidas coisas, né, devidas proporções, e pode ter outro piloto automático que detecte outra coisa, mas, por exemplo, o que um piloto automático detecta? A altura, que ele está do solo, velocidade, tá? Velocidade vertical, altura e velocidade, altura e rota.
porque ele tem que se manter naquela rota que foi pré-determinada, a direção, podemos dizer assim. Então, o que ele faz? Ele fica percebendo todo o tempo esse ambiente, altura, rota, dimensão. Para quê? Qual o objetivo dele? Né? Sempre lembrando, tá aqui, objetivo. Qual o objetivo dele? Manter o avião naquela altitude, naquela velocidade, seguindo para aquela direção. Então, o que acontece? Quando esse ambiente muda, por exemplo, dá uma rajada de vento, bota o avião um pouquinho para baixo, para aqui, para cima ou para o lado, o que ele faz? Ele atua através dos atuadores dele. Quais são os atuadores dele? É o aileron, é o leme, tá? É o motor, que ele aumenta e diminui a velocidade. Então, ele faz isso tudo para corrigir e para deixar o ambiente de acordo com o objetivo dele, que é a altura, aquela altura que eu programei, aquela velocidade que eu programei e aquela direção que eu programei. Então, esse aqui é um exemplo clássico, o piloto automático do avião é um exemplo clássico de agente. E ele está lá de forma autônoma. Eu liguei ele, tá? E isso é importante, né? Porque eu vou colocar um negócio bem aqui, que eu vou até pular, que é a primeira coisa que está escrita aqui, né? Que é a autonomia, olha só. Tá? A autonomia. Então, a gente aqui, além disso, tá? Ah, tá aqui, ó. Não vi. Ações autônomas. Enquanto ele estiver funcionando, as decisões é dele e ninguém mais. Tá? Então, enquanto o piloto automático estiver ligado, aí eu digo para ele, piloto, ó, nessa direção, você vai nessa direção, nessa altura e nessa velocidade de cruzeiro aqui desse avião. Que é o que provavelmente consome menos energia, menos combustível, né? Que é a velocidade que eles usam, que é o ponto ideal. Cada aeronave tem a sua, que é a chamada velocidade de cruzeiro. E aí ele usa os atuadores dele, né? Para deixar o ambiente... O objetivo, na verdade, o que é, em termos computacionais, o que é o ambiente, né? São as variáveis que ele percebe. E em termos computacionais, o que é o objetivo dele? O objetivo é deixar um ambiente que ele está inserido nos valores das variáveis que ele precisa. Então é sempre assim, tudo gira em forma do ambiente. Então, quando eu ajo, esses atuadores, eles agem em cima da modificação das variáveis para que elas fiquem num estado ideal para mim. Vocês entenderam isso? Yes ou no? Todo mundo caladinho. Beleza, João, me sinalizou aí. Então, outro exemplo, o ar-condicionado. Podemos dizer que sim, de forma bem tosca, né? Mas o ar-condicionado, eu vou ligar ele tem um ambiente, que é a minha sala, né? Ou a sala de vocês, ou o quarto de vocês, e ele está percebendo o ambiente, ou seja, na verdade, qual é o ambiente do agente em termos de variáveis? Temperatura. E aí ele fica observando, percebendo toda hora essa temperatura. Na hora que ela baixa, fica muito baixo de um determinado threshold, né? Que é um limite que eu vou dizer, olha, eu botei 22 graus. Eu programei 22 graus. Se ela baixar de 21 ou 20, não sei, depende do ar-condicionado, eu desligo o compressor. Né? Não é isso que acontece nos ar-condicionados? Desliga o compressor. Né? E aí é isso que ele faz. E aí o ambiente, o que acontece com o ambiente? Se eu desliguei o compressor, ele deixa de esfriar, a temperatura vai, só aquela temperatura que eu estou percebendo o tempo todo aqui vai subir. Na hora que ela sobe acima de um threshold, se eu marquei 22, ela sobe e vai até 20 digamos que seja 23 graus, o que ele faz de novo? Liga o compressor. E aí ele vai ligando e desligando o compressor até ele desligar, até a temperatura ficar o mais estável possível, né? Dentro do que você deseja, dentro daquilo que você programou, daquela que você disse, olha só, ar-condicionado, fique aí aqui está em 22, né? Bode, fique aí nos 22 graus. Então é assim que funciona. O cara que desenvolveu esse sistema, ele disse que isso aqui era um agente? Disse, não. De jeito nenhum.
Mas, segundo Stuart Russell e Peter Novick, é o modelo de agentes que a gente conhece hoje. Então, a gente trabalha dizendo que os agentes são esse tipo de coisa. Tá? E aí, pessoal, na aula que vem, eu vou começar a explorar, só 9 slides, é rápido, ó, tá? Vou começar a explorar algumas, aí eu continuo no outro slide, vou ter outro conjunto de slide, eu vou explorar para vocês as características que eu posso ter no ambiente, oxe, cadê minha caneta? No meu ambiente, o que eu posso fazer da minha percepção, o que eu posso fazer da minha ação para tornar esse agente um agente verdadeiramente inteligente. Né? Porque eu não sei, viu, pessoal, se esse ar-condicionado que eu chamei de agente, ele é tão inteligente assim. Não sei. Inclusive, eu me lembro muito da propaganda do Maré. Você manja o Maré, o carro Maré? Que é odiado por todos e querido por muita gente? Né? Ele, na hora que tinha a propaganda, que ele fazia a propaganda dele, o primeiro carro brasileiro com ar-condicionado inteligente. Não é ar-condicionado inteligente, não. De forma nenhuma, era ar-condicionado digital. É esse que você tem aqui no... que alguns carros já tem, né? Que você bota a temperatura mesmo, e ele, o que ele vai fazer? Ele vai ligar e desligar o ventilador para botar, a temperatura esfriou, ele desliga, aumenta, coisa, ele regula isso aí. Então, foi vendido como tal. Mas como ele trabalha com threshold, aí você pode dizer para mim, professor, se ele colocou esse threshold eficiente, pode dizer que é um conhecimento do cara que implementou. Podemos dizer que sim. Mas também, se ele não aprende assim, pode dizer que não. Então, essas dúvidas aí, nós vamos tirar na próxima quinta-feira. Tá? Porque terça-feira. O Marcelo está perguntando. Essa a discussão, tá, Marcelo? Não tem um diagnóstico fechado com isso, né? Ele só ser autônomo, né? Porque eu posso fazer eventos repetitivos, né? Ser repetitivo, por exemplo, um braço mecânico do robô que sempre coloca a chapa no mesmo lugar para ser soldada lá na linha de montagem. Ele não é inteligente, ele é uma tarefa autônoma, vai fazer aquilo ali, mas não tem nada de inteligente, ele é pré-programado para aquilo ali. Agora, se existe um pré-processamento que, ao mudar o ambiente, né, ele tome a decisão, ele além de ser autônomo, é inteligente. Então, a automação não necessariamente é sinônimo de inteligência. Geralmente, os que são inteligentes são autônomos, mas nem todo ambiente autônomo, né, é necessariamente inteligente. Deu para perceber? Deu para entender aí? Beleza? Beleza. Então, gente, só lembrando, como eu estava dizendo, nós vamos agora nos encontrar na quinta-feira, tá? 7 de setembro, terça-feira, é feriado. Infelizmente, não tem nem como marcar a aula, né? É uma dos dias que a gente marquei que vai estar, que não pode ter aula. E a gente se encontra quinta-feira. Tá legal? Não esqueçam disso, não vão chegar aqui, né, na aula, que eu não vou estar aqui nesse canal. E aí, por favor, deixem aí a presença aí, botem presente aí, que eu sei o nome de vocês. Basta você colocar aí presente, que eu já sei aí, que eu pego a chamada lá para colocar para vocês. Professor, você pode colocar a bibliografia no Siga? Posso, não tá não, né? Eu acho que não importei não, né? Beleza, pois eu coloco sim. Eu vou importar das coisas anteriores, que lá tem a bibliografia, tá? E a ementa também, era para ter lá, é um erro meu, desculpe, a ementa e a bibliografia do curso, tá? Eu vou colocar tudinho. Obrigado pela lembrança. Bom, pessoal, bom final de semana, bom feriado a todos e até quinta-feira. Tchau, tchau. Professor. Até mais. Ia falar alguma coisa? Sim. Diga. Não, é só porque